Nós vimos no Pensa e Creia passado que a razão e a fé se complementam, elas não estão opostas entre si. É perfeitamente. A Bíblia até fala no capítulo 12 do livro de Romanos, no verso 1. Se você for ler o livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, diz para a gente oferecer os nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Interessante a Bíblia dizer que o nosso culto é um culto racional, quer dizer que é de acordo com a razão. Ele não é contra a razão. A fé não está contra a razão. Alguns assuntos a razão não consegue alcançar 100%. Né? Nós vimos a eternidade, o infinito, né? Deus infinito, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso. A Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo é uma pessoa, uma só essência, né, que subsiste em três pessoas. É algo muito difícil para a razão compreender isso. Mas a fé alcança, vamos dizer assim, a fé vai além, ela não está contra, ela vai, naquilo que a razão não alcança, eu creio, eu confio que é assim, porque a Bíblia afirma que é dessa forma. Então, a relação da fé e a razão não é uma relação de oposição, é uma relação de complementação. Mas com relação à ciência, primeiro nós temos que saber o que é a ciência. Né? A ciência é um método para conhecer, compreender, organizar e utilizar os recursos naturais que existem. Né? O universo, a natureza, é de uma riqueza infinita. Né? Os recursos naturais, o potencial do mundo natural é incalculável. E a ciência é um método, uma conquista do ser humano para ele compreender, organizar e utilizar esses recursos naturais. Então, a ciência lida com a natureza, uma maneira de administrar a natureza, dominar a natureza e governar a natureza, para que ela reverta em benefício do homem. Né? A natureza ela pode ser muito violenta nos terremotos, nos maremotos, e o homem precisa conhecer a natureza para poder utilizar os seus recursos em seu próprio benefício. E a maneira que o homem alcançou, a maneira mais eficiente, mais eficaz, através da qual o homem alcançou esse poderio de administração da realidade natural, foi através da ciência, que é um método. Como é que é esse método? Esse método normalmente trabalha com a observação e a experiência. O homem observando e experimentando o que acontece na natureza chega a conclusões que dá a ele um conhecimento seguro. Vou dar um exemplo, por exemplo. O homem quer saber se o metal se dilata no fogo. Como é que ele vai saber se o metal se dilata no fogo? A ciência tem um método para isso. Você faz diversas experiências até você chegar a uma conclusão geral. A primeira você tem uma hipótese, você pergunta, será que o metal se dilata no fogo? Como é que você chega à conclusão, à resposta? A ciência tem um método. Qual é o método? Você começa a fazer experimentações num ambiente seguro. Você leva o ferro no fogo, o ferro se dilata. Você leva o ouro no fogo, o ouro se dilata. Você leva o cobre no fogo, o cobre se dilata. E assim, todos os metais que você vai levando no fogo, os diversos tipos de metais que existem, você vai percebendo, você vai notando e vai registrando que todos esses metais se dilatam no fogo, e isso te permite chegar a uma conclusão geral. O metal se dilata no fogo, e você pode utilizar esse conhecimento para você trabalhar com o metal e usar, né, essa substância tão importante, tão abundante na natureza, em benefício do homem. E assim com tudo, graças a esse método de compreender como é que as coisas funcionam, e registrar e organizar isso, o homem pôde criar os aviões, pôde construir pontes, edifícios, fazer engenharia, através desse conhecimento de observação e experimentação da realidade. Mas isso está contra a fé em Deus? A ciência, de alguma forma, esse método prova que Deus existe, o que Deus não existe? Esse método não prova nenhuma coisa nem outra, porque esse método ele é criado para administrar o mundo natural. Ele não entra em contato com o mundo sobrenatural. Não é parte da ciência, não é papel da ciência investigar se Deus existe ou se Deus não existe. Isso não está no campo da ciência. A ciência é um método
para administrar os recursos da natureza. A ciência não responde quem criou a natureza, porque não é papel da ciência fazer isso. De maneira que a ciência não está nem contra nem a favor da existência de Deus, mas ela ajuda, muitas vezes, a nós termos algumas conclusões. Porque a ciência, por exemplo, mostra que todos os efeitos têm uma causa. Quando a ciência, por exemplo, sustenta que o universo teve um começo, alguns cientistas sustentam, os astrofísicos falam que o universo começou em determinado momento, e antes não havia nada, e houve uma explosão, o Big Bang, e a partir do Big Bang surgiu o universo. Isso me permite perguntar, se não havia nada e, de repente, a ciência está dizendo que tudo começou a partir de um certo momento, é razoável que eu pergunte, mas quem criou esse momento? O que é que existia antes desse momento? Quer dizer, a ciência ela não responde essa pergunta porque isso não entra na investigação da ciência. Mas eu posso fazer essa pergunta e chegar à conclusão que Deus criou o universo, porque o universo organizado dessa forma, a ciência pode descobrir que o universo é organizado, que existem leis, e isso pode me levar à seguinte pergunta, mas quem organizou tudo isso? Quem desenhou tudo isso? Quem é o escultor dessa escultura maravilhosa que é o universo? Se eu já sei que não existe escultura sem um escultor, e eu vejo que o universo é uma tremenda obra de arte, maravilhosa e muito bem organizada, que gera vida, eu posso usar a ciência para fortalecer a minha fé, e não para enfraquecer. Quando um cientista diz que Deus não existe, que a ciência já provou que Deus não existe, nunca acredite nisso e nunca se impressione com esse tipo de afirmação. As pessoas, por exemplo, ficam questionando se Einstein acreditava em Deus ou se Einstein não acreditava em Deus. E o que interessa se Einstein acreditava em Deus ou se Einstein não acreditava em Deus? Isso pouco importa, porque é apenas opinião de Einstein, não é a realidade. A realidade é que esse universo surgiu do nada, e o nada não pode... Nós sabemos que nada surge do nada, significa que é impossível que ele tenha surgido do nada. Na verdade, ele surgiu da mão de Deus, surgiu da mão de um Criador. Esse universo é uma criação maravilhosa. A ciência comprova isso e eu posso acreditar em Deus. Então, a ciência é apenas... Então, vamos voltando aqui. A ciência é apenas um método de estudo da realidade física, da realidade material, e ela não pode concluir nada acerca de Deus, jamais ela pode dizer que Deus não existe. Quando um cientista diz que Deus não existe, ele apenas está expressando a opinião dele, e não da ciência. Não é a ciência que está afirmando. A ciência não afirma nada sobre Deus. Quem afirma são os cientistas, e é apenas opinião do cientista. Você não deve jamais deixar a sua fé ser abalada pela opinião de ninguém. Pense e creia. Na próxima semana nós estaremos trazendo mais um questionamento para a resposta aqui do nosso Pense e Creia. Deus te abençoe.